aula passada, nós estávamos falando então das fontes proteicas, e aí eu fiz até uma brincadeira, né? É uma brincadeira, mas é um tom de sério também, né? Isso aqui eu tirei exatamente de um site vegano, em que supostamente demonstra um cara daquela estrutura, e em que ele consegue ter essa estrutura toda física somente com uma dieta vegana. E aí coloca sobre a mesa, então, vegetais naturais. O fato é que, de fato, ele teria que comer diariamente essa quantidade e essa variedade de alimentos para manter, para suprir o requerimento proteico dele. Para suprir o requerimento dele, proteico dele, e manter esse corpo desse jeito, sim, ele teria que comer bastante alimentos de origem vegetal, muitos e variados. Por quê? Os vegetais, excetuando muito poucos vegetais, eles contêm muito pouco proteína. Os vegetais são ricos em lipídios e carboidratos, mas muito pouco proteína. É curioso que a base alimentar são os vegetais. Entretanto, o teor proteico dos vegetais é muito baixo, exceto algumas partes específicas do vegetal. Quais são? As sementes. As folhas têm bastante proteína, que nas folhas tem a rubisco. Só que você tem muita proteína de um tipo só. A rubisco, por exemplo. E nas sementes você tem proteínas que seriam de reserva. Só que a semente está ali. Né? A semente é uma plântula, é o embrião de uma planta, em que tem ali todos os nutrientes para que ela cresça, para que ela germine. Então vai ter lipídios e carboidratos. Então o teor proteico é baixo e está associado a substâncias, a nutrientes altamente calóricos. Afinal de contas, a plântula vai germinar, o embrião vai germinar, vai formar uma plântula que é incapaz fotossinteticamente, vai ter que crescer, se multiplicar, e aí então tem que ter muito fonte de carbono, amido e lipídios. Então, os vegetais são pobres e, pior, a variedade de aminoácidos das proteínas vegetais ela é baixa. Isso é bobagem. É bobagem. Isso é bobagem. Bobagem. Não tem nada disso. A pessoa acredita em bobagem, vai falando. Né? Até hoje, as pessoas não entrevistam aquele médico lá, médico, biomédico, sei lá, desgraça, biomédico. Até hoje não entrevista aquele homem, ele fala um monte de besteira, ele é um que fica defendendo água alcalina e fala um monte de bobagem na internet. Tem os YouTubes dele. Então, o que acontece? A pessoa, para ficar desse tamanho aqui, ela jamais será desse tamanho. Vamos falar honestamente aqui. A pessoa jamais será desse tamanho se ela tiver essa dieta. Mentira, não vai ter, não vai. Pão tem proteína? Tem. Arroz tem proteína? Tem. Cenoura tem proteína? Tem um pouquinho. Todos eles têm proteínas, um tico. Mas tem alguns que têm mais proteínas, como o chia, o grão de bico, a soja. Só que esses grãos têm associado uma grande quantidade de amido. E para você comer a quantidade de proteína, você teria que comer bastante desses alimentos, ou ainda comer a proteína isolada desses alimentos. É o que acontece. Eles comem o quê? Eles comem a proteína isolada da soja. Então não é uma alimentação saudável e natural, como eles dizem. Mentira! Porque a proteína foi isolada. A proteína isolada da soja está para o whey. O whey é uma proteína isolada do leite. A caseína é uma proteína isolada do leite. Então ele tem a mesma relação de processamento alimentar. Purifica aquela proteína. Aí sim você tem uma proteína, um alimento de teor proteico elevado, e como nós vimos na aula passada, o valor biológico dela também é elevado. Só que nós temos, quando você tem a fonte animais, por exemplo, a carne e o ovo,
né? O ovo, por exemplo, um ovo tem muito pouca proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína apenas. Só que aquelas 6 gramas de proteína do ovo são 6 gramas de proteína completa. Você não precisa se preocupar com mais nada. Então basta você, seu requerimento é de 60 gramas por dia, por exemplo. Um homem, 70 quilos, é 0,8 vezes 7, que dá 42 vezes 70, que dão 42 gramas de proteína completa. Isso é um homem normal, assim, não atleta, sedentário. Uma mulher sedentária seria 0,6, então seria uma mulher de 70 quilos, seria então 42 gramas. Então tudo que ela... Não, isso para manter o requerimento dela, tá? Se ela for fazer exercício e aumentar a massa, então o requerimento sobe. Então vamos lá. Então, uma mulher de 70 quilos, ela teria que comer 42 gramas. Um ovo médio, que se vende aí no supermercado, nas quitandas, tem 6 gramas. Então ela teria que comer, sem se preocupar com mais nada, 7 ovos por dia. É muita coisa. É muita coisa. Tá? O problema está quando você começa a comparar alimentos vegetais em massa seca com alimentos, fontes proteicas animais em massa úmida. É nisso que eu fico invocado. Sou muito invocado. Por quê? Aqui, vamos comparar. Aí você está na desonestidade. Quando você começa a dizer que o espinafre tem 49% de proteína, o teor proteico dele é 49%, e diz que o peito de frango tem 25%, você está implicando, quando você dá essa informação, você está dizendo que um espinafre, uma folha de espinafre, tem muito mais proteína do que um peito de frango, do que uma musculatura. Isso é mentira. Você está comparando espinafre seco, aquilo lá é massa seca. Você tirou toda a água, 49% de proteína em massa seca, que é bastante. Não vamos dizer que não seja bastante. É bastante, mas é massa seca. Mas peraí. Quanto? Vocês já pesaram uma folha de espinafre? É nada. Para você ter 100 gramas de espinafre seco, é muito espinafre. Você teria que comprar uns 10 molhos de espinafre. Entendeu? Então você compara. Quando você pega um site desse, você está comparando. Boa noite. Você está comparando massa seca com massa úmida. Isso é desonestidade. Você dizer que o pepino tem 24% de proteína, teor proteico, 24%, que é idêntico de uma musculatura, isso é uma mentira atroz. Isso é desonesto. Você está comparando massa seca de pepino com massa úmida do músculo. Quanto pepino eu preciso para ter 100 gramas? Para então eu ter as 24 gramas de proteína, sem falar na digestibilidade, sem falar no valor da proteína. Vamos lembrar que os vegetais têm baixa digestibilidade, porque os vegetais têm uma parede de celulose que nós não digerimos. Então, para você ter acesso ao alimento, você tem que mecanicamente rompê-la ou usar quimicamente rompê-la, como com a água. Água fervente. Quando você cozinha, você está fazendo um processo químico. Você está hidrolisando a parede dos vegetais. Você está afrouxando a parede. Então, dando acesso às suas enzimas ao nutriente. Então, uma pessoa, por exemplo, que é vegetariana e crudivorista, ela tem que ficar que nem passarinho, comendo o dia inteiro para se alimentar. E mastigando o tempo todo. Né? Quando chegar nos seus 70 anos, não vai mais ter dente nenhum na boca, porque os dentes estão todos desgastados de tanto ruminando. Os ruminantes ruminam, não é à toa, eles ruminam exatamente para mecanicamente romper
as fibras das folhas e aí, então, permitir que os micro-organismos que habitam no seu trato intestinal, lá nas suas câmaras estomacais, são 4 câmaras que os ruminantes têm, as enzimas, as celulases presentes no micro-organismo que estão lá vivendo dentro dele, digiram a parede, forneçam, então, glicose e todas as proteínas, lipídios e os sais minerais que o ruminante precisa. Né? Por isso que o ruminante é daquele tamanho. Ele precisa de um estômago imenso. Ele precisa de um trato intestinal enorme para absorver alguma coisa. Já os carnívoros não precisam ser tão grandes para serem fortes e poderosos. Né? Um tigre é dessa altura, é desse comprimento, tem um trato intestinal pequeno, porque, ao contrário do que se falam, a carne, quando entra no seu estômago, ela é exterminada, não sobra nada. O pessoal fala assim, a carne entra lá, fica 2, 3 dias apodrecendo. Isso é mentira. Ela bate no teu estômago, as enzimas proteolíticas se liquidam com ela em menos tempo, em pouco tempo. Tá? Então, esse aqui também peguei no site aqui, ó, Geração Maromba Apresenta. Então, seriam os marombas veganos, vegetarianos. Isso tudo é uma grande bobagem. Se você quer ser, então, vegano em maromba, você vai ter que comer muito desses vegetais. Se você ficar achando que isso aqui está te dando muita proteína, você vai entrar pelo cano, você não vai crescer nada, você não vai ter proteína suficiente. E aqui, infelizmente está pequenininho, mostra então a quantidade de proteína, aqui, uma bola de tênis, uma troça desse tamanhozinho. Você tem 20 gramas de lentilha ali, uma conchinha desse tamanho. Alguém aqui já cozinhou? Você pega uma mãozinha de arroz aqui e bota uma panela. A mãozinha vira uns 5 mãozinhas, não é verdade? Então veja bem, você queria comer uma tigelinha dessa de lentilha, todas as refeições. Coloca essa tigelinha na panela e cozinha para você ver o tamanho do teu prato. E você vai ver daqui um mês, pesa depois, pega e faz assim o adipômetro, lá, coloca aqui, só vai vendo o troço só aumentando, né? Por quê? Lentilha é riquíssima em carboidrato e lipídio. E a mesma coisa aqui. Ervilha. Ervilha, ela não muda muito de volume, mas quem consegue comer 9 gramas de ervilha todas as refeições? Repara só, 9 gramas de ervilha, quer dizer, um pote desse de ervilha tem somente 9 gramas de proteína. Digamos que você vá comer só ervilha, você está com preguiça de fazer os alimentos, vai comer só ervilha. Quanto será de ervilha? Você precisa de 72, que eu falei, né? 70 quilos, 8 vezes 7, 56. Você precisa de 56 gramas de proteína completa. Mas aí você vai olhar, mas a proteína da ervilha é 0,8, a digestibilidade é 0,7, e o teor está ali. 9 gramas no pote, que eu não sei quanto que é, digamos 100 gramas. Aí você vai dividir ali, você vai ver quantos potinhos você tem que comer todos os dias. Todos os dias. Aí você vai ver que não é um potinho, é uma panela de ervilha. Por isso, então, a pessoa, o vegano, o vegetariano, ele tem que procurar um profissional que saiba fazer a refeição para ele. De maneira que ele não tenha que comer tanto, porque ele vai variar as fontes proteicas deles, vegetais, de maneira que ele tenha a proteína completa e não tem que comer tanto vegetal. Então, é caro, é muito caro, e se a pessoa quer ser um atleta, ela inevitavelmente vai ter que tomar proteína isolada de soja. Então, aqui está eu que fiz um cálculo aqui, um homem de 70 quilos, o requerimento é de 0,8, aqui estão descritos aqui o requerimento proteico. Então, eu botei até que os valores são para proteínas de valor 100 em indivíduos de 70 quilos.
tá? Seria um homem de 70 quilos, e aqui a mulher botou 40 gramas, se eu não me engano, é tão pequenininho. 40 gramas seria, então, mais ou menos uma mulher quase de 70 quilos. Né? O requerimento proteico do homem é 0,8 e da mulher é 0,6 gramas por quilograma por dia. Então, olha só, fazendo aquela continha aqui, ó, se fosse proteína texturizada de soja, está aqui, ó, 56 vezes 100 dividido por 53,28, 7,4, está aqui o teor, o teor, aqui estão o teor, a digestibilidade e o valor biológico, tá? Que daria, então, 164,4 gramas de proteína texturizada. Se a pessoa, então, quisesse comer só proteína texturizada, teria que comer diariamente essa quantidade. 174 gramas seria um bifezinho assim, um bifezinho mais ou menos grande de proteína texturizada, todos os dias comendo aquilo. Não é muito, não. Se fosse um atleta, agora o cara é atleta. O cara é aquele que vai fazer atividades de alta potência, extenuantes, de muita intensidade e longa duração. Então, o teor proteico, o requerimento proteico sobe bastante, sobe de 0,8 para 2 normalmente. A pessoa, para garantir toda a proteína, joga logo para 2. Então, você vai ter que comer 410 gramas, né? Se for proteína, aí, veja bem, para comparar seco com seco, tá? Proteína texturizada, ela é seca. Então, ele teria que comer 410 gramas de proteína texturizada de soja, que é um pó seco, uma coisa particulada seca. Se você comparar com uma origem animal seco, de proteína, carne desidratada, você teria que comer o equivalente a 224 gramas se você for um atleta de ponta. Então, quanto você tem que comer? Meio quilo, o outro você come a metade daquilo diariamente. Creatina? Creatina, daqui 2, 3 meses nós vamos falar sobre ela. Tá? Tá, então vamos lá. Creatina. Aí aqui, ó, temos aqui a carne crua. Repara, quando você compara uns alimentos distintos, você tem que saber qual é a base dele. Então, não vos deixeis enganar. Vegetais não têm alto teor proteico. Quando alguém bota lá um vegetal com 50, com 30, com 20% de proteína, é porque é desidratado, é seco, base seca. Então, não é correto você comparar com músculo fresco. Tá? Você tem que comparar com carne seca. Aí, por quê? Óbvio, o músculo só tem em torno de 20, nas melhores hipóteses, 25% de proteína. O resto é água e outras cocitas más. Né? Você veja, temos 75% de água. Aí vem gordura, sais minerais. Então, o primeiro componente é água, o segundo é proteína, o terceiro é gordura. Depois vem glicogênio e depois vem sais. O teor de glicogênio na musculatura é muito pouca. Quem tem bastante glicogênio, o teor alto de glicogênio é no fígado, no músculo é baixo. Tá? Baixo. Quer dizer, a célula muscular ela armazena pouco glicogênio. Então, a sua reserva de carboidrato é baixa. A célula muscular ela confia mais na vinda contínua de glicose na corrente sanguínea, suprido pelo fígado. O fígado sim é que vai armazenar e produzir glicose. Aí quando a gente pega carne, olha só. Quando você assa a carne, quando você cozinha a carne, o teor proteico eleva, vai para 30%. Por quê? Perde uma quantidade enorme de água, né? Aí, obviamente, também vai elevar o teor de gordura. Óbvio, perdeu água, os outros constituintes aumentam em teor, não em quantidade. Tá? Não confundam teor com quantidade. Teor é a quantidade de certa coisa por grama daquele alimento. Então, teor proteico é a quantidade de proteína, gramas de proteína, ou miligramas de proteína por grama de
alimento, tá? Quantidade, é a quantidade em quantidade de massa que você come. 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas de proteína, de lipídio, tá? E aí, se nós olharmos aqui, ó, carne desidratada, a carne desidratada, carne de rã sem osso desidratada. Quem gosta, dizem que rã tem gosto de frango, né? 84%, 84,5 gramas por 100 gramas. Se você pega a proteína texturizada de soja, olha o teor proteico. 53. Então você vai comprar aquele pacote caro pra caramba, de 500 gramas de proteína texturizada de soja. Metade daquilo é proteína, a outra metade é porcariada. Então você compra 500 gramas de proteína texturizada de soja, você está levando como proteína 250 gramas. E aí tem os outros alimentos. Inclusive, por exemplo, o fubá tem proteína. Mas se você tiver o seu requerimento de 0,8 gramas por quilograma, vai ter que comer 1 quilo de fubá todo dia. Se você comer só fubá. E aí temos aqui a digestibilidade verdadeira do alimento. Repara que a caseína tem 93% e a carne bovina desidratada é 92%, ou seja, olha só, e o ovo em pó, 90%. Já a proteína texturizada de soja, 86%. Então, até nesse quesito ela perde. Ela é menos digerível, a digestibilidade verdadeira ela é menor do que da própria carne do ovo. E se você tem a farinha de soja, catein lox, que é outro tipo de proteína, ela é um pouco mais barata, porque ela é menos, o teor proteico dela é menor, ela também tem uma digestibilidade menor. Aí tem aquelas formulazinhas, né? PER, que é o ganho do grupo teste, dividida pela proteína do grupo teste. Digestibilidade é 100 vezes nitrogênio ingerido, ou seja, eles medem o teor de nitrogênio no alimento e supõem que todo aquele nitrogênio vem da proteína, menos o nitrogênio fecal, tá? Ou seja, a proteína que não foi absorvida, foi embora no cocô, mais o nitrogênio fecal do grupo controle, ou seja, aquele grupo que não comeu proteína. A proteína que se perde naturalmente, mesmo que você não ingira nenhuma proteína que se perde nas fezes, embora você não tenha ingerido nenhuma proteína no seu alimento. E aí dividido por nitrogênio ingerido. E o NPR é o ganho de peso do grupo teste, menos perda do grupo A proteico, dividido pelo proteína consumida pelo grupo teste. Repara aqui, ó, NPR. E aí, se você olhar, a caseína comercial teve um ganho de 100, enquanto que a carne bovina de 110. Ou seja, a carne bovina é uma excelente fonte de proteína. Ok? Se você comparar com a sua rival vegetariana, que é de 80. Não é ruim, mas não tem a mesma performance. É a soja. É a soja. Mas não é a soja. É a proteína texturizada de soja. Não é a soja, não. Não é o alimento soja. Se você comparar aqui, uma outra comparação importante é a relação de caloria por proteína. A carne, por exemplo, tem uma relação de 1 para 5,3. Para cada grama de proteína, 5,3 calorias. Se você pegar a proteína de soja, a proteína texturizada de soja, para cada grama de proteína ingerida nesse alimento, você ingere 6,6, tá? Que é comparável com a carne vermelha. Entretanto, o valor biológico é 74 e o valor biológico da carne é 80. Ou seja, você tem menor teor, menor digestibilidade e menor valor biológico.
o que faz com que você tenha que comer mais desse alimento, ingerir mais desse alimento e, evidentemente, você vai ingerir mais calorias para adquirir a mesma quantidade de proteína. Então, trago isso para sermos sinceros, porque na internet está cheia de propaganda falsa, prometendo coisas para as pessoas serem veganas, achando que elas ficarão lindas, maravilhosas. Fulaninho é atleta, é fisiculturista e é vegano, verdade. Ele come proteína texturizada de soja e tem uma penca de nutricionista atrás dele. Tá? Então, a pessoa quer ser vegano? Beleza, ótimo. Mas faça com consciência, não se deixe enganar. Porque é muito mais difícil manter o requerimento proteico quando você deseja manter uma dieta estritamente vegetariana. Nossa espécie é uma espécie onívora e toda restrição alimentar é maléfica. Tá? Os animais de maior sucesso são aqueles que nós chamamos de aqueles scavengers. São aqueles que comem de tudo, não se negam comida nenhuma. O leão, por exemplo, o leão caça, mas ele também não rejeita lá uma carne podre lá não, um resíduo de carne não, ele vai comer. Ele come tudo que vê na frente. Então, nossa espécie evoluiu assim, pegando restos, roubando alimentos dos grandes predadores. Depois tornou-se predador, depois tornou-se um pastor, começou a cultivar animais e vegetais, né, digamos assim. Tá? Então, é importante darmos muita atenção à nossa fonte proteica, por quê e quanto devemos comer, porque disso que vai ser o nosso sucesso ou o nosso fracasso nos nossos treinamentos, principalmente treinamento de ganho de força e treinamento de ganho de massa muscular. Então, tudo isso aqui que eu falei está aqui nesse artigo. Aqui vocês podem, na UFRJ, vocês podem baixar qualquer artigo científico. Na UFRJ, a UFRJ assina centenas, milhares de periódicos. Vocês podem, através dos computadores da UFRJ, porque é uma assinatura baseada no endereço do computador, no IP. Então, vocês podem baixar uma série de artigos em inglês, em português. Esse aqui é em português, então. Ele é um pouquinho antigo, já está quase, né? Tem 16 anos já. Deve ter outros já mostrando. E esse aqui, então, é um estudo mostrando, então, a questão da fonte de alimentos animais e vegetais. E aqui o mais interessante, quando você pega a fonte animal, todos eles têm bastante metionina e cisteína. Quando você pega os vegetais, cai bastante. Né? Por exemplo, a soja está 18, a carne bovina é 35, é quase metade. Esses dois aminoácidos, cisteína e metionina, são aminoácidos essenciais. São aminoácidos enxofrados, sulfurados. E os vegetais têm muito pouco aminoácido sulfurado. Não é à toa, então, que quando você tem uma dieta à base de vegetais, tira toda a carne, toda a proteína animal, né, a sua flatulência, o seu flato não é tão fedido, porque tem menos gás sulfídrico. Quando você come muita proteína animal, tem muito metionina e cisteína, e na decomposição, né, na digestão, aquela proteína que não foi digerida e vai para o intestino grosso, as bactérias acabam, então, processando essa proteína, processando esses aminoácidos, e forma gás sulfídrico e outras substâncias que contêm enxofre. Gás sulfídrico, outras substâncias, tem aquele cheirinho de ovo podre. Quando você come ovo, muito ovo, né, o flato fica bem fedido, né, cheiro de ovo. Por quê? Porque o ovo tem bastante metionina e cisteína. Aqui. O ovo em pó, né, 40. Isso em pó. Então, ninguém vai comer ovo em pó, vai cozinhar o ovo. Então, essa pessoa come todos os dias 2, 3 ovos. Começa, então, alguma pequena quantidade de proteína, porque o ovo tem uma alta digestibilidade, vai para o intestino grosso e lá as bactérias, então, acabam produzindo gás sulfídrico e aí
dá aquele cheirinho. O score químico dos aminoácidos, repara de novo, ele é menor, ele é bem baixo nas proteínas de origem vegetal e é mais elevado nas proteínas de origem animal. E aqui, então, você escolhe, né? Ou você come um alimento à base de soja texturizada, tá aqui ela. Então, para quem sabe cozinhar, faz aqui um prato, até aqui ó, parece uma paella, né? Tem uma cara boa, né? Tá ruim, né? Só se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão enxergarem melhor. Mas aí vocês vão dormir. Aí. Ah, para quem sabe cozinhar, nada fica ruim, nada fica sem sabor. Para quem sabe cozinhar, faz um prato gostoso de proteína de soja, texturizada, né? Ou então faz um churrasquinho, um bifinho na chapa, acebolado também. Então, dito isso, nós vamos ver então balanço de nitrogênio. Balanço de nitrogênio. Lembra, proteína é feita de aminoácidos. Aminoácidos é a fonte de todo nitrogênio no nosso organismo. Certo? Então, o nitrogênio entra no nosso corpo na forma de aminoácidos. Os aminoácidos entram no nosso corpo através das proteínas que ingerimos. Quem é? E aí, a não ser que você seja aquele que gosta de tomar aminoácidos líquidos, prontos, em pó, é a proteína. Aí uma vez me perguntaram assim, professor, será que faz mal tomar aminoácido puro, né? Se vende soluções de aminoácidos ou aqueles aminoácidos em pó. Bem, sinceramente, não sei. Né? Antigamente, se fosse mais antigamente, quando eu era mais jovem, uns 30 e poucos anos, eu diria, de jeito nenhum. Ele entra, eleva a concentração de aminoácidos e pode perturbar o seu equilíbrio de, por exemplo, lá no cérebro, lembra? De entrada porque a entrada dos aminoácidos dentro do cérebro é mediada por transportadores e eles compartilham vários transportadores. Então, se você tem um aminoácido em excesso, ele pode prejudicar a entrada do outro. Isso de fato acontece. Então, há esse risco. Você tomar soluções de aminoácidos, de alguns aminoácidos específicos, você acabar fazendo com que o seu cérebro fique com carência de alguns aminoácidos por conta do excesso do outro. Você está ingerindo, ele é absorvido rapidamente, eleva a concentração e aí acaba atrapalhando esse equilíbrio. Quando você come quando você come proteína, a proteína tem que ser digerida, então eles são absorvidos mais lentamente, então essa perturbação não acontece. Né? Só que, quando você absorve os aminoácidos de uma proteína, e mesmo o aminoácido de uma solução, eles não caem diretamente na corrente sanguínea, eles entram no sistema porta, que vai parar no estômago, que vai parar no fígado. E o fígado, então, é que vai dizer para onde ele vai. Você vai para cá, você vai para lá, você vai fazer síntese proteica, você vai ser direcionado para fazer glicose, dependendo das condições fisiológicas. Então, eu não sei dizer se você tomar aminoácidos puros, se vai fazer mal a você. Agora, vai ajudar na sua síntese proteica? Vai, óbvio que vai. Dependendo de outros fatores também. Então vamos lá. Vamos lembrar. Então, aminoácidos, eles são utilizados para a síntese das nossas proteínas. É o destino majoritário e principal dos aminoácidos. Formação de proteínas. Destinos secundários, menos importantes. Formação de substâncias aminadas, ou seja, substâncias que contêm nitrogênios, e energia, fonte de energia.
Só que, para que haja síntese proteica, é preciso que haja o estímulo. Certo? Está vendo ali a setinha da entrada de proteína? Dietary protein, proteína alimentar. A setinha está o quê? Gorda, cheia. Quer dizer, a pessoa então está ingerindo proteínas suficiente para ela, ou seja, suficiente no seu requerimento proteico. E repara que a maioria dessas proteínas estão indo para a síntese proteica, certo? Então, se está indo para a síntese proteica, é porque a síntese proteica foi estimulada. E quais são os fatores que estimulam a síntese proteica? Né? Você tem que ativar a expressão do gen. Então, o treinamento é um deles. O treinamento, quando você impõe um treinamento ao indivíduo, você impõe a ele um estresse metabólico. Tá? Então, após o treinamento, no período da recuperação, a pessoa vai em casa, se alimenta adequadamente, ou seja, ela vai comer carboidratos, lipídios e proteínas na quantidade suficiente para as suas necessidades diárias e as suas necessidades de atividade física. Outra, crescimento. A pessoa está crescendo, tem um estímulo, as células estão se multiplicando, o indivíduo está crescendo, está sintetizando proteínas. Então tem que alimentar-se adequadamente, está se alimentando de maneira a haver a síntese proteica. Então o que acontece nesses casos? A proteína que ele está ingerindo está sendo direcionada para a síntese proteica, portanto, entra uma grande quantidade de nitrogênio e essa maior parte desse nitrogênio está sendo fixado no corpo e uma pequena parte é excretada na forma de amônia e ureia, porque uma pequena parte dos aminoácidos são utilizados na sua função secundária, que é a formação de energia e no turnover espontâneo, natural que existe das proteínas. Ou seja, a taxa de síntese de proteína é muito, muito maior do que sua taxa de degradação. Um outro estresse metabólico que acontece é quando você tem uma dieta restrita. Você restringe carboidrato. Quando você restringe carboidrato, os aminoácidos serão utilizados para gerar energia, para gerar glicose. Então aqui está vendo a setinha de baixo. Então, no caso de um balanço positivo, você tem que obedecer várias condições simultâneas. Ingerir proteínas em quantidade correta. Ou seja, obedecer o requerimento proteico. Ter o estímulo à síntese proteica. A proteína tem que ser uma proteína de alto valor biológico. Tem que ser uma proteína de alta digestibilidade. E você tem que evitar todos os fatores que levam ao balanço negativo. Então vamos ver o que leva ao balanço negativo. Primeiro, o estresse metabólico. Toda vez então que você comete um estresse metabólico, naquele momento do estresse metabólico você está em balanço negativo. Ou seja, quando você está fazendo um treino, você está treinando, está numa sala de musculação, está lá malhando, está fazendo uma corrida, está fazendo uma atividade física, você está em estresse metabólico. Aí, dependendo da sua condição nutricional, da sua condição de reserva de glicogênio, você terá um maior ou menor consumo. Quanto menor a sua reserva de glicogênio, quanto menor, então, a sua glicemia, a glicose circulante no seu sangue, e quanto maior é o tempo da atividade, maior será o consumo de proteínas durante aquela atividade. Ou seja, maior será o seu estresse, maior será a perda de proteínas. Conclusão, depois você tem que se recuperar. Certo?
Segundo caso, que você tem balanço negativo. Você não ingere proteínas adequadamente. Ou seja, a proteína que você ingere pode ser até uma proteína de alto valor biológico, de alta digestibilidade. Ou seja, você vai lá e come ovo. Só que você não gosta de ovos e deveria comer 7 ovos, está comendo 3 ovos. Então você está comendo proteína aquém do seu requerimento proteico. Então, você terá uma perda líquida, porque a quantidade de proteína sintetizada será menor que a quantidade de proteínas que são naturalmente degradadas pelo corpo na sua taxa de renovação. Tá? Então, o requerimento proteico diário, ele tem que, pelo menos, para manter 0 a 0, balanço de nitrogênio neutro, ele tem que ser igual à taxa de renovação. A taxa de síntese tem que ser igual à taxa de degradação, para ter neutralidade. Mas ninguém vai fazer um treinamento para manter neutralidade. Vai fazer um treinamento para ter balanço, o quê? Positivo. Todo mundo quer ganhar massa muscular. O treinamento, condicionamento, implica em aumento da massa muscular, aumento da musculatura. Então, é positivo. Então, temos que observar o requerimento proteico. Obviamente, então, um indivíduo que tem uma atividade física mais intensa, o requerimento é maior. Um indivíduo que é sedentário, o requerimento é menor. Certo? Então, como eu vou saber qual é o meu requerimento proteico? Ah, muito fácil. Bem, por isso que as pessoas fazem o que logo de cara na academia? Jogam logo para 2. Come 2 gramas de proteína. Por quê? 2 você sabe que está mais que suficiente para manter seu requerimento. Para nós comuns mortais. Agora, um cara que é um maratonista, um Ironman, 2 está ali também. Por quê? Um Ironman, ele faz uma atividade física intensa, de longa duração, e inevitavelmente a glicemia dele vai cair ao longo do treinamento, e aí ele vai lançar mão das proteínas durante a atividade física como fonte de energia. Então, primeira coisa que vocês vão esquecer do falatório. Primeiro glicose, segundo lipídio, terceiro proteína. Ó, esquece isso, que isso é mentira. Você tem 3 caixas d'água, glicose, os lipídios e as proteínas. 3 caixas d'água, todas as 3 estão abertas, só que a caixa d'água da glicose tem um cano desse tamanho, o lipídio, o cano é desse tamanho, das proteínas, o cano é desse tamanho. É isso que difere. Vocês entenderam o tamanho do cano? Quanto mais largo o cano, mais água cai, não é? Então é isso. O uso mais rápido é da glicose, seguido do lipídio e terceiro das proteínas. Mas todos são lançados, todos são utilizados. O último caso, está vendo aqui que a seta da proteína alimentar está gorda? Entretanto, não há síntese proteica, mesmo havendo estímulo. Todos os aminoácidos são direcionados para energia. O que quer dizer isso? É uma proteína de baixo valor biológico. É uma proteína em que você está comendo bastante, mas ela tem muito pouco, ela está faltando aminoácido essencial. Se faltar um aminoácido essencial que seja, a síntese proteica é abortada, e como nós não armazenamos aminoácidos, eles são direcionados para gerar energia, mesmo que seja uma forma de estoque, por exemplo. Aminoácido vai ser convertido em glicose, glicose e glicogênio, mas o grupo nitrogênio vai ser excretado na forma de ureia. Então, a única coisa que foi fixada, armazenada daquele aminoácido que você ingeriu, foi a parte carbônica. O nitrogênio foi embora. Então, o balanço do nitrogênio é negativo também. Então, repara, a sua proteína tem que ser de alto valor biológico. Um exemplo daqui, por exemplo, pessoa que gosta de comer gelatina animal. Não é a gelatina fake, não é a mentirosa, não. Porque a gelatina vegana, ela é um polissacarídeo. A gelatina não vegana, ela é uma proteína de origem animal, colágeno. Então, você gosta de comer gelatina. Gelatina tem essencialmente 3 aminoácidos: prolina, hidroxiprolina, glicina. Nenhum deles são essenciais. Só esses 3.
Então a pessoa está comendo bastante colágeno e aí a síntese proteica, né, sintetiza colágeno, vai ser usado para síntese de colágeno, mas as outras proteínas não. E aí maior parte daquilo é usado para gerar energia. Então você tem que obedecer então. A proteína tem que ser alto valor biológico, com alta digestibilidade, e a fonte proteica tem que ser uma fonte proteica de alto teor e você tem que ingerir a quantidade suficiente. E, no terceiro caso ali, por fim, você tem que escapar ou recuperar, evitar ou dar tempo de recuperar-se adequadamente de um estresse metabólico. Então, se você faz exercício, você tem que descansar, tem que repousar para recuperar do estresse metabólico. Associado, então, à recuperação de estresse metabólico, associada à quantidade de proteína adequada e a proteína de alto valor biológico e alta digestibilidade, uma fonte proteica adequada com alto teor, ou seja, uma fonte proteica com alto teor de proteína essa de alto valor biológico e uma fonte proteica de alta digestibilidade. Então, se a gente fazendo tudo isso, ingerindo tudo isso e estimulando a síntese proteica, que você faz através da atividade física, através de fenômenos fisiológicos como crescimento, né, gravidez, hormônios, quando você toma bomba, lá, o que você está fazendo? Você está estimulando a síntese proteica através de hormônios. Então você tem o estímulo proteico é fundamental, né? Estímulo proteico. Depois vem então a parte das proteínas, a qualidade da proteína. Fonte proteica de alto teor, de alta digestibilidade. Fonte proteica, tudo isso mais uma proteína de alto valor biológico, ou seja, uma proteína decente com valor biológico de 80 para cima, 0,8 para cima, de 80 para 100. Não vai pegar uma fonte baixa. Por quê? Se você pegar a fonte baixa, você vai ter que comer muito daquele alimento. Então, é melhor se alimentar de um alimento que te forneça proteínas de alto valor. E comer na quantidade adequada. Se você comer demais, não vai fazer problema, não vai ter problema. Se você comer de menos, vai ter. Você não vai sintetizar as proteínas necessárias. Vai faltar. Tá? Se você está fazendo uma atividade física e manter o que você comia antes da atividade física, você vai ficar no 0 a 0. Você perde, quer dizer, você vai perder, porque você perde durante o treinamento e não repõe, nem aquilo que você perdeu no treinamento. Você tem que aumentar. Se você quer aumentar para repor aquilo, você tem que aumentar para repor aquilo que você perdeu e aumentar para repor, para aumentar a síntese proteica, aumentando para que aumente sua massa muscular. Entenderam aí? Ou me enrolei aqui. Entenderam? Se você está quieto, você nunca fez exercício nenhum, seu requerimento proteico é X. Aí você vai malhar, resolve entrar numa academia. Se você continuar comendo aqueles X gramas de proteína, você vai entrar em balanço negativo. Por quê? Porque durante a atividade física, você entra em estresse metabólico. Então você não vai nem recuperar aquilo que você perdeu no estresse metabólico. Porque o estresse metabólico vai implicar que você tem que comer um X mais um delta X. Só que aí você só vai recuperar, você vai manter exatamente aquilo que você era antes. Então você quer ficar mais forte, aumentar a musculatura. Então você tem que comer o X, mais aquele delta X que você perdeu durante o treino, mais 2 delta X para você aumentar a proteína muscular, proteína do corpo. Entendeu? Que veio do estímulo da atividade física. E aí, então, fechamos esse bloco, certo? De balanço de nitrogênio, fontes de nitrogênio. Correto? Esse aqui ainda não. Então, resumindo, está aqui, ó. O cara aqui comendo a saladinha dele, mas antes ele tomou lá as suas proteínas. Então, o cara para então ter massa muscular tem que, deve haver estímulo para você, então tem que ter um estímulo. O estímulo então é dado por exercício ou hormônios,
Tá? A pessoa quando está crescendo é o hormônio. A pessoa quando está grávida são os hormônios. Deve-se ingerir proteínas de alto valor biológico, ou seja, aquelas que possuem 20 aminoácidos, pelo menos, se não tiver os 20, os essenciais, todos os essenciais. Tem que ingerir proteínas segundo o requerimento proteico. Tá? Então, a quantidade de alimento a ser ingerido deve levar em conta, então, a digestibilidade, o teor e o valor da proteína. Lembra, não se esqueça, quando alguém fala, seu requerimento proteico é de 50 gramas por dia, por quilo, são 50 gramas de proteína completa, 50 gramas de proteína de valor 100. Tá? Você pode chegar a esses 50 gramas de proteína de valor 100 de duas maneiras. Ou você aumenta a quantidade de alimento ingerido, ou você varia os alimentos que você tem, de maneira que um alimento compense o outro e assim se obtenha uns 100 gramas de proteína. O valor de proteína de valor 100, né? Ou seja, como existe só o ovo, que tem valor 100, o ovo e o whey, todas as demais fontes proteicas você sempre vai ingerir mais do que aquilo que você que está escrito ali. A pessoa falou 50 gramas, você tem que ingerir pelo menos 70 gramas daquele alimento proteico para garantir os 50. Depende. E evitar situações, então, que levem a um estresse metabólico desnecessário. Por que eu falo desnecessário? Porque quando você vai fazer um treinamento, você vai impor um estresse metabólico. Agora, se você quer fazer um treinamento e quer ganhar massa muscular e fica com certas situações de jejum, dieta restritiva, aí você complica a tua vida. Isso quer dizer o quê? Que se você se submete a isso, por exemplo, você faz exercícios com restrição de carboidratos, aquele exercício, a pessoa faz exercício em jejum, ou aquele jejum intermitente, qual a implicação disso? Como você entra em estado de estresse metabólico, ou seja, você aumenta o seu estresse metabólico, isso implica então que você também aumenta a necessidade de recuperação do estresse metabólico. Você vai perder mais aminoácidos daquele estresse metabólico, então você vai ter que compensar com mais aminoácidos na sua dieta aquele estresse metabólico. É aquele delta X que eu falei. Você fez um estresse metabólico, se você perdeu delta X de aminoácidos, de proteínas. Então, na sua recuperação, você vai ter que pôr esse delta X que você perdeu, mais um outro delta X lá para ganhar massa. Se o seu delta X, no caso normal, por exemplo, se você faz um treinamento com uma dieta balanceada, com carboidratos, lipídios e proteínas, se sua perda lá no exercício é de 3 gramas, por exemplo, de proteína, aí você resolve fazer sua restrição de carboidrato, fazer exercício em jejum, não se alimenta com carboidrato, fazer jejum intermitente, ou seja, ao invés de perder 3 gramas, você vai perder, digamos, 6 gramas. Tá? Então, antes você teria que comer 3 gramas para repor a perda, mais, digamos assim, 2 gramas de estímulo para você ganhar massa muscular. Agora, você vai ter que comer 3 gramas, já falei que perdeu 6, não foi isso que eu falei? Ao invés de você comer 3, você vai ter que comer 6 gramas para repor aqueles aminoácidos que você perdeu pelo estresse metabólico, mais os 2 gramas por estímulo de ganhar massa muscular. Você tem que comer mais proteínas. Entendeu a implicação disso? Então, dietas restritivas, esse tipo de dieta que você faz visando a perda de lipídios, massa adiposa, implica em uma dieta enriquecida em proteínas. O estímulo é o exercício. É atividade física. O estímulo seria aquilo que vai fazer com que o gene daquelas proteínas seja expressado. Os genes só vão ser ativados se eles forem estimulados. Tem que ter alguém lá que vai dizer, ele, sintetiza o RNA mensageiro desse gene aqui.
Entendeu? E quem é que faz isso? Mas quando você faz exercício, você lança a mão, você muda a fisiologia do corpo, você lança a mão de hormônios, esses hormônios vão atuar lá e vão fazer com que essas proteínas sejam sintetizadas. Tá? Aí você é preguiçoso, não quer fazer exercício, você vai lá tomar bomba. Toma lá os hormôniozinhos. Aí eles vão lá e dizem, ó, sintetiza proteína. Aí você ganha massa muscular sem fazer muito exercício. Ou você é aquele azarado, né, que faz exercício, não ganha massa muscular nenhuma, mesmo fazendo tudo e ganha pouco, aí você resolve lá tomar umas bombinhas, aí você ganha. Aí depois você perde de novo. Mas não ganha e perde tudo, não. Esse negócio de falar que ganha e depois perde tudo não é verdade. Fala. Você falou de você fazer um exercício de jejum e depois se alimentar sua vida demais para recuperar o que você gastou, correto? É. De alguma forma, vamos supor que eu faça de manhã um cardio de jejum, aí evidente, depois eu vou treinar sem jejum. Isso pode ser, por eu ter feito cardio de jejum, pode ser que ative mais a produção de proteínas, ou você pode ajudar na minha hipertrofia, isso ou até prejudicar? Essa é uma pergunta difícil. Olha, eu fico com medo de responder e falar besteira, tá? Porque tem umas coisas fisiológicas aí que essa coisa, eu tenho medo de responder porque eu posso estar errado, e aí você. Bem, o que eu posso conjecturar, é conjectura minha, tá? Hipótese minha, em cima do que eu sei. Agora, em cima do que eu sei, daqui para adiante você pode até, no final das contas, ter conhecimento de coisas que eu não tenho e derrubar a minha hipótese, entendeu? Então, vamos lá. Então, está aberto. Se alguém achar que eu estou errado, pode falar. Estamos aqui. Eu não tenho nenhuma restrição de ser refutado em sala de aula. Não tenho. Da boa, tá? Pode ficar tranquilo e me refutar. Se vocês sabem de alguma coisa que eu esteja falando errado, pode falar, professor, está errado, não é assim não. Na boa. Na boa. Eu posso até ficar às vezes meio chateado, mas eu aceito na boa. Tá? Vamos lá então. O que você perguntou mesmo? Se você fizer uma cardio em jejum. Mas você faz o cardio em jejum, você vai lançar a mão dos aminoácidos, em jejum total. Você fez o quê? Você levantou 24 horas. Total. Jejum, você vai estar em hipoglicemia, você vai lançar a mão dos lipídios, vai lançar a mão de proteínas, aí você vai ter uma perda proteica ali, você vai estar em nitrogênio negativo. Aí você foi para casa, se alimentou. Bem é que tá, olha, quando você fez o cardio e fez uma atividade física, você induziu síntese proteica no seu corpo. Então você foi em casa e se alimentou. Daí depende. Se você se alimentou o suficiente somente para repor, o que eu acho muito difícil você saber. Então, como sempre, a gente sempre joga para mais. Você vai lá e pega um copinho daquele. Você se alimentou de quê? Vamos lá. Pode ser ovo, Você foi lá e comeu um ovo, 3 ovos. Você comeu 3 ovos. 3 ovos, 12 gramas de proteína. 6 vezes 3, 18. Você comeu 18 gramas de proteína, que é um bocado, tá? Então, olha só, você teve 18 gramas de proteína que você ingeriu lá, 18 gramas de proteína valor 100. É uma quantidade grande. E aí, se 18 gramas foi mais que o suficiente, aí depende do tempo e do seu estado de jejum. 30 minutos, estado de jejum, aí dependendo do seu corpo, quanto que ele gasta de energia, aí depende de outra fisiologia sua. Se você perdeu menos que 18 gramas nessa atividade física, você resolveu comer 18 gramas, você também teve o estímulo da biossíntese proteica depois da atividade física. Como você ofertou mais proteína, você vai ter aqueles 18 e mais o estímulo da biossíntese que você vai ter. Né? Porque, afinal de contas, você recrutou fibras, né, por exemplo, das suas pernas. Você vai ter uma hipertrofia da perna. Então, por mais que, tipo assim, por mais que eu tenha queimado 13, se eu comer 18 proteínas por ter ativado essa síntese proteica, eu vou consumir essas 18 proteínas mesmo. Supostamente. Supostamente. Vamos supor que sim. Não sei. Talvez. Então você teria a reposição dos 13, e como você teve o exercício, teve o estímulo da fibra, então vai ter a hipertrofia. Aí depois você vai lá e puxa ferro.
puxa ferro. Aí você puxou o ferro, você teve de novo. Aí, o exercício anaeróbio, ele baseia-se mais no carboidrato. Aí depende. Você está em jejum ou não em jejum? Se você estiver em jejum, o que vai acontecer, a consequência disso é que você vai ter uma perda de performance na atividade, no seu treinamento. Porque você não vai gerar energia metabólica rapidamente o suficiente. E aí você vai ter uma perda de performance. Mas o consumo de proteína para esse tipo de atividade física, a literatura diz que é baixa. Então, você, chegando em casa, comendo às 16, aí você tem um estímulo, você come mais 3 ovos, tem um estímulo, então você vai ter a reposição e a hipertrofia. Tá? A hipertrofia. Então pode ser que então, se eu fizer esse caso de jejum, ajuda mais na hipertrofia, então. Pode ser. Não sei. Ajuda num certo caso o seguinte, ajuda você a crescer de forma definida. Isso eu sei por experiência própria. Você cresce mais lentamente, mas é mais definido. Você vai ganhando massa muscular de forma mais definida do que aquele período de bombar e depois bulking e pruning, né? Que o pessoal gosta de falar. Quanto maior o tempo de jejum, maior o tempo de exercício, maior o gasto. Maior a perda proteica. Hum. Hum. E apesar de, claro, haver restrições, você está com ritmo ali no organismo para treinar, meio que às vezes é ruim, mas tem uma galera que recomenda você tomar durante o treino, porque isso acaba ajudando nessa proteica. Os artigos que eu li a respeito disso mostram que não há diferença significativa se você tomar antes ou depois. Metabolicamente, eu acho uma grande bobagem. Porque durante o seu corpo está em estado catabólico. Você vai tomar proteína e ele vai usar aqueles aminoácidos como fonte de energia. Você vai destruir os aminoácidos para gerar energia. Só isso. Mas vai poupar os aminoácidos tissulares. É verdade, pode poupar. Mas se você tiver, ao invés de, você quer poupar seus aminoácidos, suas proteínas, ao invés de comer proteína, você come carboidratos durante o exercício. Ou seja, toma lá seu copinho de maltodestrina. Mas dextrose também é carboidrato? Não. Dextrose é glicose. É melhor tomar antes do treino ou depois? É melhor tomar durante. Dextrose também? Durante. Durante. É melhor tomar maltodestrina durante. Tem algum tipo de ganho que ganho de alguma coisa para jejum e fazer atividade física? Tem algum tipo de ganho? Bem, o que se diz é que, como você tem menos glicose disponível, você força o corpo a utilizar lipídios como fonte de energia. Então, aumenta o consumo de lipídios. Pessoal, essa parte toda é parte metabólica. Calma, vamos chegar no metabolismo. E aí a gente vai conseguir. O metabolismo é daqui 2 meses.